Toda compreensão verdadeira acontece fora do eu, fora do ego, fora dos limites da psique. Absolutamente qualquer compreensão, pois a captação da verdade não é algo autorreferencial. Nunca é, mas se situa num ponto além, num espaço em branco, vazio. Toda compreensão é um salto ontológico do ser, desde que seja verdadeira. Na prática, isso significa que no sujeito humano há uma constante tensão entre o absoluto e o relativo, o transcendental e o imanente, o espírito e o ego. O indivíduo está constantemente subindo ao paraíso da pura percepção do espírito e descendo ao inferno da pura identificação da psique. Isso é uma realidade que é bem observável na própria estrutura ontológica do homem, mas que nem sempre é percebida, pois a alternância entre a percepção da inteligência e a sugestão da psique é muitas vezes instantânea, ocorrendo em um milésimo de segundo. Por isso, a conformidade de um silogismo lógico à realidade depende que as primeiras proposições tenham surgido do vácuo absoluto da união entre o objeto pensado e quem o pensa. Ora, para que seja possível uma compreensão verdadeira, é necessário uma identificação total entre o sujeito, o homem, e o objeto, a coisa pensada ou visualizada em si. Isso significa que a vivência diária do homem é marcada pela presença residual do plano do infinito, pois um ato que dissolve o sujeito e o objeto, o observador e o observado, é a própria imersão fenomênica no plano do absoluto, no plano do incondicionado, de modo momentâneo. Não há distinção entre eu e a coisa nesse nível de experiência. Desse modo, a consciência é sempre uma intencionalidade em direção ao que é eterno e imperecível, pois ela mesma é eterna e imperecível. Peço a Deus que me livre até de Deus. Essa declaração de Meister Eckhart, longe de ser algo nihilista ou uma ode ao vazio e à destruição da individualidade humana, é uma afirmação da vida e da plenitude do intelecto, pois Deus, o absoluto incondicionado, deixa de ser uma coisa e passa a se tornar a unidade que já existe no espírito e que só precisa ser desvelada. Por isso, ao contrário de um exercício de autoabsorção solipsista em um quebra-cabeça epistêmico, a plena atividade da inteligência acontece na percepção do que é tátil, tangível, existente, na percepção da talidade da coisa, de modo que a própria realidade se revele além da superfície do oceano. Analogia perfeita aqui, porque, apesar desse movimento da inteligência ser para baixo, de aprofundamento, e não para cima, de expansão, o que é revelado na percepção plena na matéria não é o subsolo da realidade, como aconteceria num exercício circular puramente psíquico e autorreferencial, mas sim o oceano da realidade. É um aprofundamento que verticaliza o horizonte. Desse modo, a própria presença é transfigurada. Longe dessa transfiguração ser apenas uma hipertrofiação dos 5 sentidos e do sistema nervoso, vai além, porque o que se abre é uma modalidade superior da própria presença, do próprio estar no mundo. In der Weitsein. Com isso se evidencia o Pathos-Formel, que significa a fórmula do pathos, da emoção, que é o gesto que imprime na arte uma qualidade de presença que só pode ser intuída, pois não o reflexo arquetípico de uma fonte filogenética, mas a rede complexa de tempos emaranhados, símbolos indestrutíveis e desfigurações decorrentes da história, na simples linha dinâmica de uma cobra relâmpago traçada pela mão de uma criança. O Pathos-Formel não é simplesmente uma leitura psicanalítica das formas manifestadas e impressas, mas o próprio emaranhado vital, fenomenológico e energético que sobrevive na arte. É somente em uma atividade intelectual, um movimento intelectivo, que isso é possível de observar. Só a inteligência é capaz de penetrar para além da forma condensada e perceber o gesto cristalizado nela, o Nachleben. E um exercício intelectual verdadeiro pressupõe um exercício de presença, um exercício de aprofundamento na realidade que já é e que só está esperando ser desvelada em níveis cada vez mais sutis e incognoscíveis, ao ponto da própria situação ou acontecimento que seja, do próprio movimento da situação e do acontecimento,
seja trágico ou positivo, conferir um certo prazer estético. Não prazer nos elementos da situação e do acontecido, nem prazer pelo incômodo, pela memória ou pela emoção que o ocorrido desperta, mas sim no próprio movimento de acontecer, de ocorrer, sendo a situação vista não mais como situação, problema ou obstáculo, mas como forma. Assim sendo, o exercício da atividade intelectual não se refere ao domínio bibliográfico e nem do pensamento, mas principalmente à abertura em observar e absorver o mundo sem os filtros condicionantes dos conceitos e categorias pressupostas. A realização do intelecto sendo, na verdade, o constante repousar na ordem natural das coisas. Não uma acumulação constante de símbolos, dados ou mesmo experiências, mas um constante repousar. Esse repouso contínuo da inteligência e do espírito não opera na mesma camada acumulativa do processo linear do crescimento racional, mas num movimento contínuo de retração sensitiva e expansão fenomenológica, que nunca para. É somente na alternância entre o psiquismo e a inteligência, que nada mais é que o espírito, que o homem pode perceber o absoluto no vão, e então, num milissegundo, agarrá-lo, como se estivesse entrando num túnel, e assim se dar ao luxo de se religar ao absoluto e dissolver qualquer tipo de diferenciação entre eu e tudo.